Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindas à nossa mesa redonda Saúde Mental e Discurso de Ódio, Impactos da Violência na Subjetividade. Eu convido então a compor a mesa a psicóloga Michele Ribeiro da Silva. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, atua no movimento social visando a elaboração e estruturação de políticas públicas de saúde e equidade em saúde, voltadas especialmente às mulheres, populações negras, juventudes e prevenção às DST, HIV e AIDS. É conselheira consultiva da Rede de Mulheres Negras e membro da Ação de Mulheres pela Equidade, a AME, além de atuar como pesquisadora da Fiocruz. Eu convido também a compor a mesa Bruna de Freitas, que é ativista do Transgrupo Marcela Prado. A Bruna não está presente. Compõe também a mesa César Fernandes. César é assessor de políticas públicas do CRP. Ai, Bruna, que bom! Então, vou apresentar a Bruna para que todos a conheçam. Então, a Bruna de Freitas, ela é ativista do Transgrupo Marcela Prado, uma organização não governamental de promoção de direitos das pessoas trans de Curitiba. Completando, então, a nossa mesa, compõe também César Fernandes, que é assessor de políticas públicas do Conselho Regional de Psicologia, é psicólogo social, graduado em 2010 pela Universidade Federal do Paraná, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ. É secretário-geral do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná, SERMA. Completando a nossa mesa, convido a nossa conselheira do 13º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, Sandra Fergutz Batista. Sandra é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho, atua como psicóloga clínica comportamental, com especialização em adolescência, dependência química e redução de danos. É ativista antiproibicionista e atua como consultora na área de políticas públicas e uso de drogas. Passo agora a palavra à conselheira Sandra, que fará a abertura do evento. Boa noite a todas e a todos aqui presentes e a todos e a todas que estão nos ouvindo através da nossa transmissão online. Em nome do 13º plenário, quero dizer que é um grande prazer nós estarmos fazendo a mesa que hoje aqui se constitui e um prazer imenso estar na companhia de todas vocês e você, César, que já é cria da casa, apesar de ser uma mesa que infelizmente tem ainda que ser constituída e debatida, né? O melhor seria que nós pudéssemos estar falando de outras questões que impactam na subjetividade, não ligadas a discursos de ódio, que a gente vem crescendo, vendo o crescimento exacerbado disso. Então, nós vamos alterar um pouco a ordem das falas, porque César tem ainda um compromisso nessa noite. Será bastante interativo o nosso trabalho, então, né, César inicia. Depois eu acredito que Bruna fala, Michele e eu termino de alguma forma trazendo um pouco da experiência pessoal também. Ok? Então César está com você. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui. Eu quero, enfim, antes de mais nada, dizer que essa fala, a princípio, seria feita por uma outra psicóloga, que é a Rima, que é a coordenadora do nosso núcleo de psicologia e migrações. Infelizmente, durante a tarde de hoje, a Rima teve um problema com o filho, que está hospitalizado, um filho bem pequenininho, de 7 meses só. O Rádio, nosso colaborador mirim aqui do conselho, ele estava no Pequeno Príncipe, então ela pediu que eu assumisse a fala. Eu não estava exatamente preparado para isso, mas eu espero trazer algumas contribuições de uma discussão que a gente também não está acostumado a fazer, que é com relação aos migrantes, refugiados e apátridas. A gente tem aqui um conselho estadual de direitos, que é o único do Brasil inteiro, aqui no estado do Paraná, que é um conselho de direitos, como funcionam outros conselhos de promoção da igualdade racial, conselho LGBT, conselho de mulheres, de direitos humanos. Então é uma estrutura que reúne representantes da sociedade civil e representantes de órgãos governamentais para discutir a política pública para esse segmento de migrantes, refugiados e apátridas.
E, assim, é isso, né? A gente tem um conceito que é o único no país, porque justamente a própria discussão sobre políticas públicas para esse segmento é uma discussão razoavelmente nova, né? O debate sobre as migrações no Brasil não é novo, porque a gente é um país, enfim, que sempre teve muitos trânsitos migratórios e emigratórios, no sentido de que muitos brasileiros também saíram do Brasil. Mas, enfim, a necessidade de construção de uma política pública foi entendida, pelo menos por parte do governo do Estado, com um atraso, na minha opinião, mas, enfim, tem cerca de 4 anos que a gente está fazendo essa discussão de forma mais organizada na perspectiva de discussão de uma política de Estado e não só de governos com relação à assistência a essas pessoas. Eu imagino que vocês imaginem, né, suponham, mais ou menos como se dá o processo de imigração. A gente tem ouvido bastante, nos últimos 2, 3 anos, né, especialmente com os fluxos migratórios a partir da guerra na Síria. Então tem muitos trânsitos lá na Europa, né, sírios fugindo da guerra, em Alepo, em outras cidades ali, mas não é exatamente uma discussão nova. A gente tem alguns fenômenos que são diferentes. Migração é todo um movimento de trânsito para além das fronteiras ou dentro das fronteiras internas de um país, que as pessoas transitam buscando condições mais, enfim, razoáveis, adequadas de vida. Elas tentam se estabelecer nesses lugares de forma temporária ou permanente e, enfim, produzem impactos, né? Esses fluxos migratórios, esses trânsitos produzem impactos positivos e eventualmente negativos. No Brasil, a gente tem uma experiência com um tipo de migração, que é a migração dos haitianos, sobretudo nos últimos anos, por conta, enfim, das condições difíceis de vida naquele país, que se dão basicamente em decorrência do desastre natural, a catástrofe natural que aconteceu naquele país. E também pelas condições de precarização, de pobreza que vive aquele país. É importante dizer que, enfim, eu parto de um pressuposto de que condições de precarização, de desigualdade não são condições naturais, né? Acho que é importante também entender a própria história daquele país, do Haiti. Enfim, foi o primeiro país que reagiu à escravidão, enfim, né, no Haiti, e ele sofreu uma retaliação estrutural de Estado muito fundante que, enfim, destruiu aquele país nas suas imensas potencialidades que tinha, enfim. Então tem alguns motivos que podem gerar essas migrações, os motivos ecológicos, como ambientais, como eu falei, mas também as guerras, as perseguições, violências sistemáticas de direitos, enfim, calamidades de forma geral. E existe uma diferença do que seria a migração e o refúgio, as solicitações de refúgio. As pessoas que solicitam refúgio saem dos seus países. A gente não usa o termo fugidas, porque, enfim, isso tem uma carga social também, né? Elas deixam seus países, elas são obrigadas a deixar seus países por conta de violências sistemáticas dos seus direitos humanos. As perseguições por motivo de raça, de religião, de nacionalidade, de opiniões políticas, por pertencer a determinados grupos, enfim, sociais, fazem com que essas pessoas deixem seus países e solicitem asilo temporário em outros países. É isso que configura a solicitação de refúgio. E a apatridia, que é um terceiro conceito, diz de pessoas que sofrem essas violações e que são destituídas das suas nacionalidades por algum julgamento ou uma perseguição, enfim, e tentam entrar e entram muitas vezes em outros estados nacionais e não tem uma nova nacionalidade garantida para esse estado. Então a pessoa fica num status de um limbo, de um vácuo, né? Não é reconhecida pelo seu estado de origem e também não é reconhecida pelo estado nacional em que está. Então essa é uma terceira configuração de um movimento migratório, e a gente aqui no Brasil tem poucos apátridas, mas tem muitos migrantes e muitos refugiados. No mundo, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é a agência da ONU que discute a questão de migração, tem 65 milhões de pessoas hoje em trânsito por questões de migração originadas por essas situações, enfim, de violações de direitos humanos ou em busca de uma situação
melhor para se viver. E no Brasil, a gente tem 10 mil refugiados. Como que a gente sabe desse número? Porque as pessoas precisam solicitar o status de refugiado, elas fazem isso na Polícia Federal, e aí esse pedido é julgado pelo CONARE, que é um Conselho Nacional de Refugiados, vinculado à estrutura do Ministério da Justiça, que concede ou não o status de refugiado, e aí as pessoas estão aqui, então a gente tem alguma noção desse número. São mais ou menos 10 mil refugiados hoje no Brasil. De forma geral, existe uma compreensão de que migrantes, e aí eu acho que isso que vincula um pouco as violências que são cometidas contra esse segmento e os discursos de ódio que são produzidos e que consolidam essas violências, de que migrantes são vistos como uma ameaça, por exemplo, ao mercado de trabalho, que usufruem de serviços públicos e que são responsáveis pelo aumento de violência, numa construção narrativa em torno disso, né, que não necessariamente se comprova. Sobretudo no momento em que a gente vive político, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas assim, atentando à dimensão da crise econômica que o Brasil vive. No primeiro momento, quando o primeiro grande fluxo migratório mais recente, que a gente entende que são dos haitianos, aconteceu, a gente vivia num momento de pleno emprego. O Brasil estava, enfim, estava com seu mercado aquecido e produzia muito emprego. Poucas pessoas tinham, enfim, que enfrentar a condição do desemprego, que sempre foi estrutural, mas que tinha uma outra dimensão naquele momento. Hoje a gente vive uma crise econômica que, na minha opinião, é agravada por opções, enfim, de gestão do Estado, que privilegiam determinados setores em detrimento de outros, e essa crise produz hoje um quadro de, enfim, 14 milhões de desempregados no país. Saiu um estudo bem recente da Organização Internacional do Trabalho, que é a agência de trabalho da ONU, que demonstra que 30% dos jovens de 18 a 29 anos no Brasil hoje estão desempregados. Então, nesse contexto, esse contexto afeta também a compreensão social sobre o lugar do migrante no Brasil, a partir do momento que, historicamente, são entendidos como pessoas que vêm para disputar vagas no mercado de trabalho, e que, nesse momento de crise, de profundo desemprego, essa narrativa ganha força, né? Os brasileiros estão desempregados e a gente ainda vai ter outras pessoas aqui para disputar essas vagas. E aí, acho que a gente tem que entender também um pouco do papel da mídia. Eu suponho que isso vai aparecer em outras falas também, mas o papel da mídia é em consolidar, em cristalizar esse estigma social, enfim, em torno dos migrantes. A gente tem uma noção, eu não sei se vocês reconhecem isso, se faz sentido para vocês, mas eu não sei se vocês já ouviram que o Brasil é um país muito hospitaleiro, que recebe bem as pessoas, enfim. Eu já vi uma cara aqui meio fechada. De fato, o que a gente tem, enfim, nós que trabalhamos ou já trabalhamos com política migratória, o que a gente tem percebido é que não, que o Brasil não é hospitaleiro. Assim, essa essência que supostamente é natural, que o Brasil é um país acolhedor, que recebe as pessoas, enfim, não se revela na prática. E, enfim, a imprensa trabalha com um mito, enfim, não exatamente com um mito, mas com uma construção social em torno do que é o país, do que é um país pobre, enfim, desenvolvimento, que não tem condição de receber mais ninguém, porque já não tem condição de atender as pessoas que estão aqui, e aí cria uma noção de que a gente supostamente deveria só receber os melhores, os que vêm para acrescentar, ou enfim, ensinar algumas coisas para a gente, enfim, e aí é importante entender essa noção do que quem são esses melhores, que são justamente as pessoas que vêm de países que na divisão internacional do trabalho representam países mais desenvolvidos do norte global, enfim, e que aí isso já é um gancho, enfim, que via de regra são brancos, né? São brancos, europeus, norte-americanos, canadenses, enfim. Então esse perfil de imigrante é aceito porque a gente entende que eles vêm para contribuir com o desenvolvimento do país, e outro perfil de imigrante, que não por acaso é, via de regra, negro, né, dos países africanos, ou enfim, dos países
caribenhos, do Haiti e tal, via de regra são pessoas negras, e esses aí estariam localizados aí os problemas com relação à migração. É também importante dizer que, assim, a gente tem muitos mais brasileiros vivendo fora do país do que estrangeiros vivendo no Brasil. Assim, tem um dado aqui de 3,5 milhões de brasileiros fora para 1,8 milhões de estrangeiros no Brasil. Estrangeiros nessa concepção estendida de, enfim, imigrantes que vêm por questões de busca de uma vida melhor, enfim, mas também essas pessoas que vêm, enfim, criar fábricas, indústrias aqui, enfim, né, um setor mais intelectualizado nessa perspectiva. Assim. De forma geral, enfim, a gente tem vivido um contexto político, na minha opinião, bastante difícil, que tem acirrado um conservadorismo, enfim, nas nossas relações e que, na minha opinião, tem contribuído para um avanço da barbárie nas próprias relações entre as pessoas, assim, né? Institui... As relações das pessoas sempre foram constituídas a partir da violência, mas a gente tem, enfim, um esgarçamento dessas relações, e isso tem sido patrocinado por discursos públicos, inclusive feitos por agentes políticos, mas não só políticos ou candidatos, enfim, à presidência do ano que vem, mas instituições de forma geral e o próprio discurso da mídia, né? E aí, dos desdobramentos disso, na minha opinião, é uma noção de nacionalismo extremamente forte, uma construção em torno do que é o Brasil e a defesa do Brasil, e aí para você recair, enfim, que nós brasileiros somos melhores e porque essa é a nossa nação, essa é a nossa pátria, ela precisa ser defendida a qualquer custo, você cria uma noção, uma hierarquia entre pessoas brasileiras e não brasileiras, e isso vai contribuindo dentro desse conjunto mais geral para um discurso de ódio, e não só para um discurso de ódio, mas para uma ação de violência. Eu queria atentar a duas dimensões, eu acho, que para ir já me encaminhando para o fim da fala, há duas dimensões. Então, assim, é isso, né? O brasileiro trata de formas diferentes quem são esses migrantes, então os migrantes negros ou migrantes latinos com os migrantes europeus norte-americanos. A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, quando vieram migrantes cubanos a partir do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, houve um rechaço muito forte, né? Com duas perspectivas. Uma primeira perspectiva, enfim, racista, na minha opinião, enfim, de uma supremacia branca, ou de um orgulho de ter sido colonizado por Portugal, ou por outros países, enfim, da Espanha, mas também um rechaço ideológico, enfim, uma suposição abstrata do que seria uma investida de um governo socialista, comunista, enfim, no país, para tomar, enfim, um país e tal, né, que médicos cubanos seriam agentes a serviço dessa perspectiva. E quais eram as respostas que as pessoas davam, né? É razoável que as pessoas mais pobres que eram beneficiadas por essas políticas sociais, enfim, gostavam muito, né? Gostavam muito, reivindicavam muito esse atendimento, que é construído numa outra lógica de produção, de concepção mesmo do que é o processo de saúde de doenças, determinações sociais desse processo, mas enfim, tinha um rechaço então dizendo, essa médica cubana, será que é médica ou é uma empregada doméstica, porque tem cara de empregada, né? E assim, essas construções, enfim, do que é ter cara de empregada e que cara é essa, enfim. E, sobretudo, um rechaço muito grande à migração de pessoas africanas de diversos países. Aqui no Paraná a gente tem, enfim, o Paraná, não sei se você sabe, mas o Paraná é o segundo estado que mais recebe migrantes e refugiados no país, perde para São Paulo só. Transitoriamente, então, tem os estados, né, Acre e tal, onde alguns entram, mas o Paraná é onde se consolidam e é o segundo grupo, enfim, maior do país. Mas, enfim, associado, então, esse rechaço aos haitianos e outros africanos a uma questão de raça, que aí fundamentalmente estrutura esse país. Eu acho que a Michelle, pelo que eu conheço das falas, vai trazer um pouco essa dimensão,
mas acho que é importante não perder de vista de que no Brasil se escolhe quem você quer rechaçar, né? Você rechaça daí não só por conta da questão, enfim, xenofóbica, mas também nacionalista, mas também pela questão racista. Eu só queria fechar, então, com alguns mitos, algumas coisas que a gente ouve propagados em discursos de ódio que impactam profundamente a construção da subjetividade das pessoas migrantes e refugiadas e apátridas aqui no Brasil. O primeiro mito é de que refugiados são necessariamente fugitivos ou foragidos da justiça dos seus países de origem. Isso não se aplica, não se revela na prática, não são pessoas foragidas. E, às vezes, eventualmente, são pessoas foragidas e procuradas pela justiça, mas justamente é importante não naturalizar a justiça ou os operadores, enfim, do direito como a construção dessa noção de que a justiça é necessariamente justa ou positiva, né? Muitas vezes as pessoas são perseguidas por se colocarem na defesa de direitos humanos, por exemplo, né? Então, existe uma perseguição estatal e isso justifica que pessoas peçam refúgio. Então, não necessariamente que elas estejam foragidas ou fugitivas da polícia, isso é uma coisa que as deprecia. Bom, enfim, é isso. Eu tenho uma outra perspectiva até mais abolicionista, mais ampla, enfim, sobre o que é a produção, de quem são os presos políticos, mas não vou entrar nessa polêmica. Mas, enfim, é isso. Então, esse é o primeiro mito, assim. Existe um mito também de que são necessariamente criminosos ou terroristas. Isso se explica muito com refugiados, imigrantes árabes, que não necessariamente são muçulmanos, mas por conta da dimensão, enfim, da islamofobia, que é um conceito que talvez a gente não esteja tão acostumado a ouvir aqui no Brasil, né? Até pelo tamanho da comunidade árabe e quem são da comunidade muçulmana, perdão. É isso, né? A gente faz esses deslizes. Mas, enfim, essa associação automática de que todos os muçulmanos são terroristas, ou todos os árabes são muçulmanos e, portanto, são terroristas, isso é uma coisa que a gente precisa combater, precisa resistir. Isso produz impactos na subjetividade muito grandes. Isso está localizado numa lógica, inclusive, de Estado. Existiu recentemente, na Copa do Brasil, a prisão de 3 pessoas que justificaram a necessidade, enfim, então, da lei antiterrorismo no Brasil, e eles precisavam dar algum tipo de resposta. Prenderam 3 muçulmanos que depois ficaram presos, e aí foi feita uma grande agitação midiática em torno disso, de que terroristas tinham no Brasil, né, um braço do Estado Islâmico, enfim, no Brasil, chegou aqui, e na verdade eram 3 jovens muçulmanos que não tinham absolutamente nenhuma ligação com uma perspectiva, enfim, de uma atuação mais criminosa nesse sentido. Existe um mito absolutamente racista, na minha opinião, de que refugiados e imigrantes trazem doenças. Em 2014, chegou a notícia de que existia uma pessoa com ebola aqui no Brasil. E aí, automaticamente, foi feita a associação de que os negros, africanos ou caribenhos, enfim, quem tinham trazido essa doença. Então, essa construção de associação, que óbvio que não é natural, é muito prejudicial, impacta de forma geral, né, a subjetividade desse grupo social. Enfim, tem até outros mitos, mas acho que eu já falei bastante. Eu, infelizmente, vou ter uma outra agenda um pouco mais tarde, vou ficar um pouco ainda, mas vou ter que sair. Eu acho que, assim, esse segmento é um segmento que a gente não está acostumado a prestar atenção, não está acostumado a dar voz, porque a gente acha que, uma exceção, são poucas pessoas, enfim, mas acho que isso demonstra uma reação que nós, psicólogos e psicólogas, devemos estar bastante atentos, porque elas não dizem respeito à xenofobia, o racismo, essas lógicas, enfim, de hierarquizar diferenças, né? Porque as diferenças não são negativas em si. A partir do momento que elas entram numa lógica de hierarquia, em que uma diferença é mais positiva do que outra, você cria uma desigualdade, né? E aí, então, talvez importante pensar que mesmo que um grupo muito pequeno de pessoas, né, como os migrantes refugiados, podem nos dar a dimensão dos nossos desafios, né, de atuar com um compromisso ético, político, na minha opinião,
de uma psicologia que sirva como um instrumento para enfrentar essas desigualdades e para consolidar uma noção, enfim, de equidade, de justiça social, enfim, que eu acho que a nossa profissão deve estar a serviço e deve ser um instrumento. Só para finalizar mesmo, assim, eu tenho sempre dito nas falas, nas reuniões, nos espaços aqui no Conselho, de que é importante não naturalizar a psicologia como um instrumento essencialmente, naturalmente promotor de direitos humanos, de benefícios, de positividades. Não é. É um instrumento que está em disputa, pode ser usado para consolidar desigualdades ou para enfrentá-las, né? Então, a gente tem feito aqui no NUPSIM, que é o Núcleo de Psicologia e Migrações. Se alguém se interessa por esse tema, está absolutamente convidado a participar. A gente tem um núcleo interno aqui da Comissão de Direitos Humanos, que é de Psicologia e Migrações, e que atua, então, nessa perspectiva de cooperar para uma disputa ética do nosso instrumento, que é a psicologia, para a promoção de uma humanidade mais possível para todos e para todas. É isso. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. Venho aqui representar o Transgrupo Marcela Prada, onde eu sou voluntária. E também venho representar a Igreja Aliança, é uma igreja inclusiva, a qual eu sou pastora também, uma pastora transexual aqui em Curitiba. E a minha fala hoje, fui pega de surpresa também, né? Porque eu recebi o convite ontem, era noite já, e hoje eu tinha os compromissos, então a minha fala vai ser curta e objetiva. Eu venho falar hoje sobre o nosso discurso fundamentalista, conservadores, que nos rodeiam diariamente. Hoje eu venho falar pelas 179 mulheres trans assassinadas somente em 2017. Também falo pelos homossexuais que se suicidaram em 2017 e pelos 33 mil jovens negros assassinados. Esse índice é lamentável e alarmante de morte. Num país que se diz laico e onde a liberdade de expressão é constitucional. A laicidade brasileira, ela só está na Constituição, porém na prática nós sabemos que é diferente. Num país que se diz cristão e onde o meu discurso de amor, entre aspas, mata o meu irmão, simplesmente é hipócrita no mundo, nessa sociedade em que nós vivemos. Podemos ver e analisar o quanto nosso discurso e nossa liberdade de expressão, assegurada em Constituição, ela tem poder. O quanto nossas palavras, o quanto a nossa opinião aplicada numa sociedade em que nós vivemos, conservadora, machista e também fundamentalista, ela tem poder. Porque através de uma palavra que eu falo, ou simplesmente de uma opinião que eu aplico sobre um caso, sobre um fato, eu posso estar matando vidas. E essas vidas, elas morrem diariamente, assassinadas, elas morrem diariamente dentro de seus lares, são agredidas, e aonde esse discurso de ódio destrói a mente humana. Como assim ela destrói a mente humana? Porque a mente da sociedade como eu posso falar, ainda é fechada. Apesar da mídia ela ter um grande poder no desenvolvimento da nossa liberdade, da nossa opinião, de nossas críticas, a mídia também tem um grande poder de mostrar quem ela é, para o bem e para o mal. E se hoje essa sociedade, que para mim, para a classe LGBT e principalmente para a classe transexual, fecha as portas, aonde me nega a eu ter um trabalho fixo, assegurado, aonde me nega eu ter o meu nome social resgatado, é lamentável. É lamentável as transexuais hoje terem que estar no submundo da sociedade,
no mundo da prostituição, porque simplesmente a mente humana ainda está fechada para um tipo de religião, para um tipo que eu possa falar para vocês de discurso fundamentalista aplicado desde muitos anos. Eu venho de uma família cristã, de uma família tradicional, cristã, conservadora, tudo junto num só. E aonde que eu posso dizer para vocês que eles vêm fechado, eles não têm a mente aberta e eles não fazem questão de se abrir. É lamentável, é deprimente nós estarmos no século XXI e ainda está acontecendo isto. Apesar de nós termos políticas públicas devagaramente em nosso favor, ainda nós temos muitos em avançar. Principalmente com as bancadas conservadoras, com grande poder no nosso país, onde a minoria das minorias não tem voz, onde eu, uma simples estudante de enfermagem, uma simples pastora, uma simples militante da causa LGBT, não tenho voz. Mas eu venho aqui deixar simplesmente as minhas palavras, a oportunidade que eu tive de agradecer e de representar este público e dizer que nós somos, que nós podemos e nós conseguimos. Independente de nós estar num país onde ainda nos fecha, nos bate as portas diariamente, nós vamos conseguir. Através da minha voz de autoridade, da minha voz de empoderamento, lutando por aquelas que não têm condições de estar numa escola pública, de estar numa faculdade, de estar numa universidade, as que têm a oportunidade, eu creio que nós vamos conseguir. E lutando também contra esse fundamentalista e esses conservadores hipócritas que nós temos nesta nação, onde se esconde atrás de uma Bíblia, pregando simplesmente um texto fora de contexto, sem fundamento nenhum, dizendo que ainda a homossexualidade é coisas obscenas. Eu venho aqui como pastor, como estudante, também como faço algumas aulas de teologia, venho afirmar para vocês que simplesmente quando a sociedade olhar para o contexto de uma história bíblica de muitos e muitos anos atrás, eles vão ver e vão pensar e vão refletir quantas vidas eles mataram por estes discursos, quantas vidas que hoje estão lá na marginalidade por esse discurso, e as famílias vão parar e analisar que estando dentro de um templo religioso, independente de qual seja o templo, porque nós vivemos num país laico, onde a minha laicidade é somente a minha religião. Vivemos num país onde somente a religião protestante é que tem voz. O afro é minoria, então não tem. O espírita é minoria, então ele não tem autoridade. Mas aonde está a laicidade? Mentira. Então, só da Constituição. Porém, eles são maiorias. Eles podem. Mas nós vamos chegar lá e vamos desconstruir essa hipocrisia toda desse país falso e medíocre. Obrigado a todos. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Michele Ribeiro, como apresentada. Fico feliz de voltar. Agora, há um tempinho, há pouco tempo que eu retorno a Curitiba, eu venho para passar o final do ano, mas é sempre bom contribuir com o espaço de onde nós somos, né? Acho que o convite para a gente fazer esse diálogo sobre como é que a gente pode pensar saúde mental e os discursos de ódio, quais são os impactos dessas múltiplas violências na produção de subjetividade, é mais que pertinente não só pelo contexto político, pela situação que nós vivenciamos no país, mas como isso tem impacto sobre, não só sobre essas pessoas, esses outros, essas outras, né? Que não eu, mulher, que não eu, a travesti, que não eu, a pessoa em situação de rua, ou então não eu, não migrante, né? Quem somos nós
que acabamos causando e também sofrendo no processo de produção de subjetividade com todas essas violências. Então, que não é um processo apenas que fala das ditas minorias, e que cada um e cada uma de nós passamos e também acabamos propagando esses processos de violência no nosso cotidiano, e que não é um problema nós identificarmos que nós propagamos violência, mas o problema está em não conseguir sequer identificar que nós somos agentes e somos produtoras de violência em cada um dos momentos. Acho que a ideia é que a gente possa fazer um pouquinho desse diálogo. Eu tenho aqui também para seguir aqui com vocês, eu gosto sempre de ir falando um pouco de quem sou eu também, né? Eu necessariamente tenho todo um processo de formação vindo do movimento de mulheres negras. Então, quem sabe por vício ou por treinamento, a maior parte dos meus exemplos acabam sendo também dessas vivências. E aí eu gosto de trazer um pouco a perspectiva pela qual eu acredito e me oriento dentro dessa cosmovisão africana, a perspectiva de Sankofa, que então é esse pássaro que tem o corpo virado para frente e a cabeça para trás, carregando um ovo à frente, com a ideia necessariamente de que Sanko é uma perspectiva dentro do povo Akan, que estão mais ou menos ali na região de Gana, Costa do Marfim, mas Sanko significa voltar e Fá buscar e trazer. Qual é a ideia? O corpo está virado para frente porque nós temos que seguir, né? É esse o direcionamento. Mas não dá para a gente ir para frente sem produzir frutos dessa visão, dessa direção para frente, sem a gente conseguir olhar para o que veio, para o que nos trouxe, para o que nos constitui e nos traz nesse momento presente, com essa visão desse futuro que nós queremos carregar. Então, Sankofa, para mim, necessariamente orienta toda a visão daquilo que eu construo, não só dentro da perspectiva ideológica, mas da forma de desenvolvimento de cada um dos trabalhos. Não seria diferente para o diálogo que eu pretendo propor, para a gente conversar um pouquinho mais. E aí é nesse sentido que eu gosto sempre de apresentar que o nosso processo de produção de violências vem do processo da constituição histórica do que é o Brasil, né? Nós fomos forjados, essa nação brasileira necessariamente se constitui através da colonização europeia, do genocídio da população indígena aqui residente e da escravização da população negra de origem africana. Independente da ordem que isso aconteça, ainda que nesse momento essa ordem tenha um impacto bem significativo na constituição da população brasileira ou do que é ideológico para nós, é porque necessariamente esse processo carrega e produz marcas políticas e estruturais também, que a gente pode identificar, que atualmente nos trazem esses contextos, essa necessidade de discutir as violências no contexto de produção de subjetividade. Qual é a ideia? A colonização, ela não nos coloca em situação de direito, de garantia. Nós somos propriedade de, necessariamente, temos que dar proveito para algo, ou na colônia, para um outro país, né? Uma outra nação que tem poder sobre aquele. O genocídio necessariamente fala, eu preciso matar quem já estava aí, eu preciso matar a visão que me é diferente, que não me é conhecida, para que eu possa construir o que para mim é novo e produtivo, porque eu tenho que novamente colocar as riquezas para aquele outro país. E necessariamente a produção de um trabalho que não venha como fruto de algo que eu considero necessário e eu preciso, então, quando não matar, expropriar alguém necessariamente da sua dignidade, da sua condição humana, para que eu possa me sobrepor a esses momentos, então estruturam as marcas das quais nós falamos atualmente, na maioria, sobre o que é esse contexto político e cultural para o país. E aí a gente para perguntar, então, quem é esse sujeito de direito, né? São diversas pessoas, nós podemos enxergar algumas mais, destacar alguma, a gente pode olhar nessa bola, nesse meandro aí de pessoas e ideias e culturas e perspectivas, nós podemos tentar identificar quem são esses cidadãos de direito. A maioria de nós, na maioria dos momentos também, preza por dizer que todo mundo é detentor de direitos. E aí quando nós vamos analisar, e inclusive que nós reconhecemos as pessoas dessa forma, não é para ninguém sair também mal, né? A ideia é justamente a gente possa repensar algumas situações colocadas. Mas quando nós identificamos, por exemplo, tem uns bichinhos ali no meio, tem umas interrogações também, né? Porque tem algumas pessoas que nós não conseguimos definir, ou então quem é
não é necessariamente um ser formado, por exemplo, o Estatuto do Nascituro fala necessariamente que aquele que ainda não necessariamente está para o mundo também detém direitos, então nós temos que pensar quem é esse sujeito de direitos de uma forma muito ampla. Para a gente conseguir pensar isso, não é à toa que eu gosto de trazer a imagem dessa mulher mega múltipla e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é só coincidência o papel da mulher ou essa figura ou essa charge em específico. É porque necessariamente cada um e cada uma de nós desenvolve a todos os momentos inúmeras tarefas. As mulheres em específico acabam tendo mais cargas para isso e por conta disso também essa responsabilidade recai sobre elas a maior parte das violências vivenciadas. Não é à toa que a população LGBT sofre tanto porque se assemelharia cada vez mais ou no ideário geral das pessoas, é porque são pessoas que estão cada vez mais querendo ser próximas a mulheres, então devem sofrer tanto quanto as mulheres ou mais por poderem ter outra condição e não optarem por essa outra condição masculina do que é pregado. Então, para nós, a ideia de trazer essa mulher é para que a gente consiga repensar também quais são as múltiplas facetas executadas por cada um e cada uma de nós no cotidiano e o que isso implica no processo de produção de violências para cada uma dessas pessoas. Nós somos, então, múltiplas e múltiplos de várias ancestralidades, o que significa que nós temos várias cargas para além da que nós acreditamos e queremos nos dissociar, né, principalmente durante o período da adolescência, mas nós somos muitas e muitos e que trazemos ao longo de tudo isso uma carga muito grande, muito pesada. Para quem acredita na perspectiva espiritual, também traz essa carga espiritual. Para quem não acredita, é todo um processo de moldes dentro da família, da sociedade, das escolas, das diversos espaços e instituições que nós fazemos parte, que fazem com que nós sejamos quem nós somos nesse exato momento. São trajetórias individuais e familiares, valores, culturas, essas expressões de afetos, múltiplos símbolos e identidades que fazem com que sejamos essa dita nação brasileira. Mas, ao mesmo tempo, essa nação brasileira acaba sendo formada desses diversos movimentos complexos e, na imensa maioria das vezes, contraditórios. Trazendo novamente a perspectiva da história, é pensar que esse Estado, e aí coloco um Estado exclusivo branco, porque pela imensa maioria de representação, necessariamente a cara do poder ou a cara do Estado, na imensa maioria das vezes, é representado não só pela pessoa, indivíduo, não negro, não indígena, né, ou não de outra identidade étnica, mas é porque a forma de pensamento dessas pessoas está formatada para produzir para um grupo específico. E nessa imensa maioria, esse grupo representado ou não por pessoas de diversas outras identidades étnicas e raciais é pensado para esse Estado exclusivo dentro da perspectiva do que nós damos orientação como branco. O Estado inclusivo, que deveria ser multicultural e multirracial, ele tem grandes dificuldades para adentrar nisso, porque são espaços que precisam a todo momento serem empurrados, e eles são necessariamente de uma bolinha no meio da piscina de bolinha e que precisa de alguma forma se destacar ou passar por todas as outras bolas para de alguma forma tentar infectar ou ter algum contato. Então é um movimento muito mais complicado. E aí, quando a gente fala desse estado invasor a ser expulso ou então abandonado, é quando nós falamos também do processo de produção de violência. Se a gente está falando lá no princípio daquele processo de formação da história do Brasil, é que há necessidade de tomar algo que eu considero que é meu e fazer aquilo ter vantagens e valores para mim. Se é necessário que eu tenha que matar o outro que me é diferente, ou então que eu preciso para me manter no meu espaço de lugar, destituir o outro de uma condição de direito, então eu produzo violência constante, ainda que isso não seja um processo completamente presente, consciente daquela ação que eu estou desenvolvendo. E aí, nesse sentido, nós também nos tornamos nossos corpos dentro dos espaços, tem postura desse estado invasor a ser expulso e abandonado, e é no outro que eu acabo identificando. Ótimo, eu sou completamente favorável aos direitos de todas as populações, mas tem que ser na minha vez de pegar a senha na fila? Né? Eu concordo plenamente com a vaga para as pessoas com deficiência, mas é tão rapidinho que eu vou ali descer, vou só pegar meu filho e eu já volto. Então, como é que nós também, nesses momentos, não é só de repensar as práticas, mas como essas práticas estão a serviço de uma ideia geral, pensado dentro de uma perspectiva capacitista, dentro de uma perspectiva de classe, racial, heteronormativa, enfim,
dos diversos outros conceitos que a gente possa trazer para esse debate também. Então, esses movimentos complexos e contraditórios é porque a todo momento nós buscamos uma constituição de uma identidade, não só brasileira, que acho que atualmente está ficando muito complicado, né? Nós pensamos numa unidade, uma nação brasileira, mas como é que nós conseguimos atualmente dizer que nós pensamos em multiplicidade, mas como as nossas ações cotidianas ainda assim têm grandes dificuldades para implantar. E aí a gente vai fazer a pergunta de volta, né? Quem é esse sujeito de direito? Mas necessariamente nós temos que pensar, quem é o sujeito de direito com o qual eu me identifico? Não é ruim você se identificar com alguns grupos em específicos, cada uma de nós temos um lugar específico para essa identificação ou esses grupos. O problema é quando eu quero expropriar o grupo do outro grupo do lugar dele para fazer o meu valer. E aí é nesse contexto, nessa seara que a gente tem que pensar, então, muitas vezes, quais são as disputas que são colocadas. Aí uma montagenzinha meio boba, né, mas ao mesmo tempo importante para a gente pensar, o foco na maioria das vezes está nas populações que disputam. Não, vocês estão brigando. Normalmente, quem é de comunidade tradicional aqui, os pomeranos, né, estão brigando com os indígenas por conta de demarcação de território. É o mesmo território que diversas outras comunidades precisam adotar. E esses grupos estão brigando, mas a gente não discute quem acorda, né, nesse meio processo. E pensar que essa corda, assim como a mídia, assim como as câmaras, enfim, os outros espaços, são movidos também por pessoas, que as pessoas também têm subjetividades, que elas também precisam estar em diálogo com as diversas outras subjetividades. A diferença de alguns espaços é o espaço que ocupa, por exemplo, de legisladores e legisladoras, o que isso é representativo num âmbito muito maior, mas nós estamos, cada uma de nós, dentro das nossas famílias, dentro das nossas escolas, dentro das universidades, dentro dos nossos consultórios, nossos espaços constantes de trabalho e interação. Qual é a corda que nós resolvemos colocar e para quem puxar, né? E quando nós escolhemos estar de um lado, puxando a corda para um lado, quando nós escolhemos estar para o outro. Nós pensamos em alguns símbolos, mas acho que isso nem é interessante porque já foi falado bastante também, enfim, que são produzidos, mas eu quero prestar atenção como é que a gente produz essa divisão do poder. O poder está muito em voga por conta dos debates de âmbito macro, mas a gente executa e a gente dialoga sobre esse poder em inúmeros espaços. Bruna falou um pouquinho da perspectiva da religiosidade, como é que isso pode ou não atuar, né, e quais os impactos disso no cotidiano, mas quando a gente pensa a divisão de poder de forma ampla, nós temos que reconhecer que nós temos poder. E aí, num contexto em que está todo mundo querendo dizer que não tem poder, isso se torna novamente um problema, né? Não, eu não tenho poder para poder colocar você aqui. Mas você tem o poder de puxar uma outra pessoa. Não, eu não tenho esse poder. Então, a gente quer ao mesmo tempo, nós negamos esse espaço de poder tido. E aí, a gente tem que pensar nas inúmeras, faça uma escolha hoje, ainda que nós estejamos falando de discursos de ódio e a constituição das violências, de não trazer as imagens ou os dados que relatam a situação dos altos índices de mortalidade, de desapropriação de terra, né? Enfim, de uma forma muito ampla, para que a gente possa pensar em algumas outras coisas. Mas não dá para se negar situações de violação, né? E aí a gente pode escolher, em alguns momentos, negar ou manter um discurso que seja coerente com a prática, coerente com os dados que são apresentados cotidianamente. Nós tínhamos antes uma grande dificuldade em produção de dados e atualmente nós não podemos dizer que não se tem mais, ainda tem uma série de problemas em análise, enfim, inclusive na produção em muitos momentos. Mas atualmente a gente não tem mais como negar as situações de violência. São dados consubstanciais, são dados com uma análise riquíssima. Por exemplo, a Oxfam Brasil lançou, acho que há uns 2 meses atrás, um relatório chamado A Distância que Nos Une. É um relatório belíssimo, sobretudo nesse contexto em que nós vivenciamos, né? Belíssimo no sentido de que apresenta mais uma vez mais dados que ancoram o porquê das inúmeras desigualdades, como o César falou, não são necessariamente as diferenças, os problemas, mas o quanto essas diferenças produzem desigualdades no nosso cotidiano. Então, esse relatório é bem interessante, depois se vocês puderem dar uma olhada também, A Distância que Nos Une, o relatório da Oxfam Brasil. Mas porque nós precisamos pensar, como é que a gente supera o abismo entre o que é direito formal e o que é direito real? O que as pessoas conseguem de fato acessar e qual é qual o impacto da nossa ação no cotidiano dessas pessoas? É negar, então, por exemplo, sobre a dificuldade de um jovem
homossexual que precisa contar para a família, está com uma grande dificuldade de contar que tem um novo relacionamento, dizer, mas é só falar. E a partir da fala você vai ver qual é o desdobramento disso. Né? E como é que a gente consegue também encarar que essa é uma decisão tranquila para essa pessoa fazer, um movimento tranquilo. O quanto essa violência de obrigar alguém diante de um contexto de uma sociedade faz com que essa pessoa possa ou não dialogar melhor com a sua orientação sexual para aquele momento, né? Ou quanto é fácil dizer, não, tem pessoas negras que não se incomodam com situações racistas e saem muito bem. Tem outras que precisam bater na mesa, precisam gritar no meio da loja, precisam sair por aí contando a todo momento para todo mundo. E quantas vezes dentro das nossas ações, nosso cotidiano enquanto profissionais da psicologia, nós conseguimos negar isso porque existe algo a mais além do que aquela violência que a pessoa está relatando. Como se aquela violência em si já não fosse grande o suficiente e negada a todo momento em outros contextos e precisasse mais uma vez ser negada por um profissional a quem se recorreu para aquilo. Então, pensar essas nossas práticas diante do que é o direito formal e do que se apresenta conosco no cotidiano é realmente algo muito complexo e contraditório, como eu tinha colocado na outra imagem. Esse relatório da Oxfam, então, ele vai falar um pouco nessa produção das desigualdades, fala que não é possível erradicar a pobreza no mundo sem reduzir drasticamente os níveis de desigualdade, porque para isso nós precisamos dialogar sobre as desigualdades e como as desigualdades a todo momento falam sobre as violências. E não meramente porque aqui o dado é em torno da pobreza, mas sim porque as desigualdades necessariamente são que estão estruturando necessariamente todos esses processos de violências e inclusive o quanto isso tem impacto, né, nessa produção da subjetividade de forma mais ampla da qual nós conversamos. Falar de forma breve aqui, então, desses fatores, então, para a gente conseguir pensar o sujeito na sua integralidade, nós temos que pensar esses vários fatores. Aí, de forma breve, um pouco até jogada, falar sobre esses fatores que são determinantes e condicionantes das vivências de cada um dos indivíduos, como é que a cultura tem impacto nisso, mas as condições de participação social, o transporte, bem-estar físico, mental, social, o acesso à alimentação e o que se acessa como alimentação, o lazer, saneamento básico, segurança, educação, orientação sexual, relações raciais, trabalho e renda, acesso aos bens e serviços essenciais, religiosidade, meio ambiente. Aí nós podemos colocar várias outras dimensões que têm impacto sobre isso. Daquelas que estão na Constituição brasileira, como a Bruna disse, está na Constituição, mas não necessariamente conseguem ser vivências e práticas, ou inclusive daquelas pessoas que conseguem ter um bem-estar, conseguem ter saneamento básico, uma alimentação tranquila, oportunizam das seguranças, mas a todo momento são atingidas cotidianamente pela mídia, nos dizendo: existe um processo de falta de segurança na sociedade, tenha medo, né? E essa pessoa também é atacada cotidianamente por isso e responde. Aquelas outras pessoas, eu estava anotando enquanto César e Bruna falavam, o que é essa visão de ameaça, né? Então, na situação dos migrantes, é porque está vindo buscar o meu trabalho. Dos negros, porque está vindo buscar a minha oportunidade. Dos LGBTs, porque está questionando a minha família. População em situação de rua, porque pode ser um risco de tirar as minhas posses. E a pessoa que está do meu lado? Qual é o medo que ela vai produzir em mim, nesse cotidiano? E o quanto nós alimentamos cada um desses medos nesse processo de produção de violência. Novamente, não é negar a existência de todas essas situações de vulnerabilidade e que hajam, que todas e todos nós vivenciemos essas situações de violências. Mas o quanto nós produzimos isso nos indivíduos e nos alimentamos cotidianamente desses medos ou dessas violências para promover algum discurso, alguma causa específica, enfim, enquanto isso também está a serviço dessa produção. Agora tem um outro fato interessante, que nós precisamos e falamos dessa necessidade de mudança de lógica, mas tem algumas desigualdades que são mais aceitáveis para nós. Eu faço sempre questão em todas as minhas apresentações de colocar algumas imagens, a depender também do que se fala, que sejam mais, que tenham uma cor muito mais forte, mais viva, que tenham muita luminosidade nas imagens, porque para mim produzir imagens que sejam positivas, sobretudo eu que falo muito mais de mulheres negras e das situações de vulnerabilidade dessas mulheres negras, as pessoas estão acostumadas a verem fotos de mulheres negras chorando, de mulheres negras gestantes, de mulheres negras em situação de rua. Elas precisam conhecer outros lados também das mulheres negras, assim como precisam conhecer outros lados das diversas outras populações. Não é para negar aquilo que já é fato, que é existente, ou então em alguns momentos não destacar como os dados são como os dados apresentam realidades brutais, né, que necessariamente os discursos atualmente matam pessoas.
não matam só no soquinho, né? Mas os discursos fazem com que as pessoas se sintam na autoridade de práticas genocidas, ainda que o genocídio seja muito mais vinculado à prática do Estado, né? Mas faça com que eu tenha o poder suficiente de tirar a vida de alguém, porque eu considero o meu discurso muito mais coerente, essa pessoa não merece estar em convívio comigo. Mas quais são as desigualdades que nós consideramos mais aceitáveis de identificar e visualizar no cotidiano? A pessoa em situação de rua é muito mais tranquila, eu consigo passar tranquilamente por aquilo sem sofrer? Né? Ou então, a criança pedindo no sinal não é algo que me toca, que me mexe? Não é para tudo que acontece, ou todas as violências, me deixarem num estado depressivo gigantesco e que eu não possa fazer mais nada por aquilo. Mas é preciso identificar quais são as desigualdades que nós aceitamos também. Porque a partir desse momento e desse processo fica muito mais fácil fazer um diálogo de quais são as práticas que eu posso implantar em relação a cada um dos objetivos que eu tenho para a minha vida profissional, para o meu discurso político, para a minha atuação nos meus espaços de sociabilidade. Né? Nós precisamos reconhecer quais são as desigualdades que não me tocam tanto e por que essa realidade não me toca tanto. Não dá para a gente ficar nesse discurso hipócrita, como a Bruna bem disse, de que todas as violências e vulnerabilidades me afetam da mesma forma. Porque não é real. Não é real. E aí fazer esse discurso é o mesmo que dizer, tá tudo bem. Critica a pessoa que diz que não tem problema nenhum, mas ao mesmo tempo para você também. Eu trato todo mundo igual. E a gente não trata, né? Assim, como é que nós conseguimos repensar as nossas práticas e os nossos discursos nesse âmbito? Sobretudo, qual é o nosso posicionamento em relação a cada uma dessas violências. Né? Vou relatar o caso dessa semana, que está mais próximo. Vou usar esse daí das manifestações. Né? Mas essa semana ou semana passada tiveram 2 casos de racismo publicizados que a galera super divulgou nas redes sociais. Então, um foi a Thaís Araújo, para pensar 2 pessoas públicas, notáveis e tal, conhecidas, então para não tirar as 2 do mesmo espaço. Thaís Araújo denuncia a situação de violência, a mesma situação de racismo, vivenciada, ilustrando no TEDx, falando sobre a situação, o quanto ela tem medo pelo filho dela, o João Vicente, que acho que tem 5 anos de idade, o medo que ela tem de que o filho dela sofra racismo. Virou piada, né? Virou meme, virou vários videozinhos engraçados, várias falas. Né? Ela estava se vitimizando com aquela situação e retornou o discurso do negro vitimista. A Giovanna Eubank teve a mesma situação, então uma grande socialite fez aí um vídeo chamando a filha dela, Titi, também uma criança negra, acho que tem 2, 3 anos de idade, chamando a menina de macaco. As 2 crianças sofreram racismo. Nós tivemos uma campanha em torno de pessoas se solidarizando com Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso, e nós tivemos uma série de enxovalhadas para com Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Foi a mesma denúncia de racismo sofrida pelas 2 crianças com idades similares. Né? Como a mesma situação foi tratada de forma tão diferente, com 1 semana de diferença. Então, a da Giovanna Eubank foi na semana passada, a da Thaís Araújo foi 15 dias antes. 1 semana depois da outra, a reação das pessoas foi completamente diferente ao mesmo caso. A diferença era que um pai e uma mãe eram brancos e um pai e uma mãe eram negros. Então, esse posicionamento da sociedade, que a gente chama então de esse posicionamento seletivo, né? A situação é a mesma, os denunciantes são outros, de onde nós precisamos identificar como é que nós reagimos às diversas situações e como é que essas reações produzem violências e subjetividades em nós, indivíduos negros ou não negros, nesse mesmo caso, para utilizar como exemplo. Mas também tem várias outras formas de reação. Então, por exemplo, essas reuniões múltiplas ou eventos como esse também são espaços de reação. São espaços para a gente fazer diálogo e oportunizar cada vez mais e aproximar, ou pelo menos dar para as pessoas uma outra perspectiva, uma outra forma de fazer o diálogo. É o mesmo da reação da rede social? Não é. Às vezes não tem nem o mesmo impacto. Né? Mas são também pessoas constantemente pensando em formas de reagir a esses processos de violência e produção de subjetividade. Nós temos limites para isso. Aqui especificamente estou falando necessariamente do acesso. Quem é que consegue acessar esse diálogo ou esse
essa produção que nós fazemos aqui dentro. Nós dizemos que a psicologia deve estar a serviço da sociedade e das pessoas como um todo. Quem é que consegue acessar esse serviço que nós estamos prestando? Né? Significa que eu tenho que sair do meu consultório e ir lá para não sei onde eu nem vi, onde eu não consegui isso, gente? Não. Ou às vezes sim, né? A depender da sua disposição também. Mas, como é que nós conseguimos identificar quais são esses limites para acesso? Porque simplesmente pensar sobre esses limites também é um processo de reação. Às vezes eu não identifico a todo momento como é que eu posso fazer. Mas se eu paro para pensar e produzir outras formas para fazer isso, também é bem importante. Sobretudo quando isso não está diretamente ligado a cada um e cada uma de nós. O como fazer é outro processo. Particularmente, eu acho que nós temos que trazer cada vez mais as pessoas para perto de nós, né? E dialogar e perguntar, olhar bem na cara do fulaninho e perguntar, e aí, o que você acha? Como é que faz? Porque às vezes as nossas reações, a nossa excelente boa ação, boa teoria, boa pesquisa desenvolvida, não está de acordo com a vivência daquele indivíduo. Aí a gente tem que conversar com todo mundo mesmo. Ah, mas é muita gente, Michele, para conversar. Então é muita conversa que a gente tem que fazer. E ainda bem que nós somos muitos e muitas. Veja, é uma segunda-feira, não, terça, quarta, ó, toda perdida. Quarta-feira, quarta de noite, meio da semana, que a gente tem pelo menos quase 25, 30 pessoas, fora as pessoas que estão na internet. Então, existe disposição para isso. Não é um número tão pequeno quando a gente pensa, sobretudo, novamente, nesse contexto. As pessoas não estão saindo de casa para nada. Mas, malmente, a rede social tem servido para alguma coisa. Então, esses modos de fazer também são bem importantes. Mas aí a gente tem que dialogar com essas diversas linguagens também, né? Não vai ser a todo momento que a gente vai falar, ou que nós vamos falar exatamente a língua de todo mundo. Como é que a gente traz essas outras pessoas para verbalizar com a gente também? Nós estamos aqui dialogando sobre violências e produção de subjetividade. O que essas pessoas entendem por subjetividade? O que eu falando com um indivíduo na rua, encontrei com um amigo que não tem nada a ver com a área, engenheiro, como é que ele entende subjetividade? Né, para a gente conseguir pensar isso. Então, essas diversas estratégias e linguagens precisam cada vez mais estar próximas dos nossos diálogos. Nós estávamos conversando aqui no início, a Sandra falando, eu trabalho com movimento social. As pessoas acham que uma pessoa de salto não pode trabalhar com movimento social, porque existe a formatação certinha. Como é que a gente sai dessas formatações e passa a dialogar de forma muito mais próxima no nosso contexto? Ou como aquela fala que não está dialogando com os meus conceitos, dialoga diretamente com os objetivos que eu estabeleci, o que eu escolhi. Né? Como é que a gente consegue estabelecer como estratégia esses links? E aí é pensar mesmo, diferentes públicos, diferentes recursos, diferentes metas e diferentes estratégias. São várias as formas de produção de subjetividade, nós precisamos dialogar com todas elas. Não preciso ser eu a pessoa responsável por estar em outros lugares. E a gente precisa reconhecer também do lado as pessoas que estão conosco nos diversos espaços, como também produtoras e não é só instrumento no sentido que eu vou usar as pessoas para isso, mas como é que a gente consegue dialogar cada vez mais, fazendo com que essas mensagens, essas ideias, essas discussões saiam dos nossos espaços, saiam das nossas bolhas um pouco, e que a gente seja penetrado por outras bolhas também, nesse contexto. E aí, para mim, pessoalmente, enfim, e gosto de trabalhar sempre em organizações, sair daqui de Curitiba, já estou lá em Brasília, em outra organização social, porque eu acredito no diálogo e na construção coletiva, necessariamente nos processos de transformação. É preciso compreender que as mobilizações são um amplo processo não delimitado em eventos. O diálogo que está aqui necessariamente precisa reverberar. Para quem vai para a conferência, gosta disso, de ficar lá sentado, levanta a mão, destaca, não destaca, precisa sair da conferência. Para quem gosta de estar no movimento e ir para a rua, precisa sair só da rua e não pode ficar só naquele dia específico de mobilização. Né? Para quem está no consultório, na academia, não dá para ficar apenas naquilo. Nós temos uma situação e esses processos violentos precisam cada vez mais serem dialogados de forma muito ampla e a gente fazer com que esses conhecimentos de fato rodem. Né? Para isso, precisa sair desse encontro nessa quarta-feira. Né? O diálogo daqui precisa ir para outros lugares. Nós precisamos trazer os diálogos dos outros lugares para cá também. E aí eu já vou acabando, porque né, a ideia é fazer o diálogo mesmo. Como é que a gente consegue pensar esses espaços de contrapoder? Pensando justamente comunidades, movimentos sociais, universidade, mídia, cultura, conselhos, comissões, comitês, o CRP, o meu espaço específico de diálogo, o meu clube. Como é que a gente consegue pensar tudo isso de forma mais dialógica para a gente conseguir de fato trazer isso num processo muito mais amplo de produção de subjetividade? Como eu falei em todas os diálogos, o dia que a gente está bem meio. Como é que a gente faz com que, nem a todo momento, eu gosto muito de grafite, né? A cultura hip hop realmente me ganha. Em todos os aspectos também sou parte formada por isso.
Mas muitas das pessoas que vão olhar para esse grafite não vão entender nada do que está colocado ali. Para quem fez e com quem essa pessoa quis dialogar, diz muita coisa. Então, para além de ler lá no cantinho, está pelo fim do genocídio da população negra, contra a redução da maioridade penal, e alguns nomes ali no meio, diz muita coisa aí. Né? E está estampado na rua. Essa daí foi tirada, acho que lá no Bairro Novo, se não me engano. Na frente de uma quadra lá no Bairro Novo. Então, estão estampadas por aí inúmeras linguagens. Nossos corpos são linguagens transeuntes entre a população, na multidão. Né? E a gente precisa pensar com quem que eu estou dialogando, qual é o meu espaço de interação, em quem eu me vejo e com quem eu me reconheço também. Porque é bem importante identificar quem são próximos, quem está mais distante, mas, sobretudo, como a gente pode traçar essas metas coletivas. Mas a gente tem que pensar que, ao mesmo tempo, esse grafite, que pode ser muito violento para alguém, é muito escuro, a imagem é muito grande, parece que vai me tomar, para as outras pessoas extremamente acolhedor. E como essas formas de pensar a violência estão diretamente relacionadas aos grupos e com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não significa que a todo momento nós temos que mudar quem nós somos, ou como as nossas ancestralidades e construções familiares, culturais e de valores podem estabelecer quem somos ou quem deixamos de ser no cotidiano. Mas é como é que nós conseguimos reconhecer os nossos processos de violência e como nós produzimos subjetividades com base nessas violências, né, dentro dos indicadores que são muito pensantes e alarmantes. E tem lá, vão ter pessoas que vão olhar para ele e gostei desse discurso. Bacana, ele me ganha. Agora tem outras pessoas que vão parar e vão dizer, não sei se é exatamente isso. E a gente não precisa nem ter gente dizendo ou só as pessoas que não sei, mas a gente precisa pelo menos produzir, quanto mais e cada vez mais oportunizar para a gente esses diálogos. Então, quero fechar ali com Milton Santos, buscando caminhos e saídas, de que forma a gente pode pensar isso também, mas é indispensável insistir na necessidade de conhecimento sistemático da realidade, mediante o tratamento analítico desse seu aspecto fundamental, que é o território usado e o uso do território. Antes, é essencial rever a realidade de dentro, isto é, interrogar a sua própria constituição neste momento histórico. O discurso e a metáfora, isto é, a literaturização do conhecimento, pode vir depois e devem vir depois. Nós precisamos do conhecimento a serviço daquilo que a gente estabelece, né? Conhecimento pelo conhecimento, a maioria das pessoas não, a gente pode só produzir. Acredito que a todo momento o conhecimento produzido ele será usado. E está sendo feito uso cada vez mais desse conhecimento por inúmeros processos de promoção e produção de violências. Nós precisamos utilizar esses conhecimentos para oportunizar vida cada vez mais para as pessoas. Fica aí o meu contato. Estou na Ação de Mulheres pela Equidade atualmente, então fico contato para a gente conversar um pouquinho mais agora. Obrigada. Bem, muito obrigada pela belíssima explanação. Deixa eu aproveitar e deixar essa cadeira aqui, porque eu vou fazer só um pouquinho da fala do Conselho para a gente entrar no debate. E assim, essa cadeira simbolicamente está aqui para representar a voz de todas e todos que de alguma forma não puderam, não quiseram, ou ainda não se sentiram empoderados suficientes para trazer a sua dor, a sua vivência, a sua experiência. E a Comissão de Direitos Humanos desse plenário abre espaço e tem muitas cadeiras. Por quê? Por conta de uma coisinha que eu vou ler para vocês antes de fazer um breve comentário e passar para os debates. No nosso Código de Ética, e muitos e muitas dos que estão aqui são psicólogos, nos princípios fundamentais diz que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que também trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Diz também que nós atuaremos com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. E segue por aí.
Eu, particularmente, acho o nosso código de ética bastante falho, nós temos uma série de coisas a serem revistas, mas os princípios fundamentais trazem muito do que essa mesa discutiu hoje. Né? E nós temos visto muito enfrentamento, temos sofrido um tanto desse enfrentamento. Por que isso? Porque, teoricamente, é a função fundamental de um Conselho Regional de Psicologia fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissão. As muitas vezes que você abre lá o site do Conselho, ele está dizendo, gente, o que esse povo faz? Gasta dinheiro e a gente paga uma unidade com o cara para não fazer nada. E esquece muitas das vezes de que o protagonismo dessa reclamação, que muitas vezes é cabível, tem que se juntar a algum tipo de movimento que não só o movimento de estar numa zona acomodada de desconforto reclamando. E essa gestão em especial, ela traz isso. Cumpre com tudo que o nosso código e a nossa, o sistema conselhos exige. Tem aí um planejamento estratégico dando conta de uma série de coisas, mas abre especificamente na Comissão de Direitos Humanos, até por conta do nome dela, que é uma das únicas comissões específicas, né? A gente tem a Comissão de Ética, que é uma comissão permanente, tem a Comissão de Orientação e Fiscalização, que é permanente, e a gente tem a Comissão de Direitos Humanos, que é permanente. Todas as outras comissões, nessa gestão, são mais 58 ou 60? 68 mil? 58. Isso é muita comissão, né? Comissão de avaliação, comissão de mobilidade urbana, humana e trânsito, enfim, a de direitos humanos ela é permanente. Toda e qualquer plenária que assumir tem que manter. E tem que manter por conta dessas falas. Mas tem que incluir a voz desse protagonista, que aqui tem alguns exemplos, mas tem muitos e muitos outros. E tem que, sim, buscar essa pluralidade de discussão. Então, essa casa tem que movimentar essa discussão, mas tem que levar extramuros também. E é por isso que a gente caminha tanto pelo Paraná fora, e é por isso que a Comissão de Direitos Humanos, em janeiro, vai estar nos gritos de carnaval, já vão sabendo de antemão que a gente vai fazer redução de danos na rua. Né? Por que não? Né? Não é porque nós somos um conselho que nós somos engessados. Muito pelo contrário. Eu queria trazer, então, essa função do conselho, né, de além de trabalhar com a categoria, dar voz para o protagonista e ajudar nesse processo de empoderamento. Inclusive do protagonista psicóloga e psicólogo, que muitas vezes está lá imerso nos seus, né, nas suas quatro paredes. E também falar bem rapidamente sobre essa questão de que sempre que nós, de alguma forma, nos calamos ou não nos posicionamos em relação a qualquer tipo de violência vivenciada, a gente, de alguma forma, agrava e contribua com ela, né? Porque, assim, essa violência passiva de, eu fecho a janela e digo assim, que eu não vou dar nada, eu nem vejo se é uma criança, se é uma indígena, se é uma mulher, se é uma pessoa pedindo informação, eu simplesmente fecho a janela, né? Ou eu atravesso a rua quando eu passo e de repente à noite eu estou preocupada. Ou você sofre o tipo de bullying que eu sofri, porque eu fui furtada no meu laptop, daí avisei lá no Facebook que se alguma mensagem estranha aparecesse, descartassem, e aí 2 pessoas me disseram, mas não é você que defende direitos humanos? Então, tá vendo? A galera que você defende, olha aí o que eles fazem. Né? E aí, para esse tipo de comentário, você espera para ver que tipo de abordagem você pode fazer com alguém que está tão fechado para tantas violações e sofrimento, que está numa bolha que acha que quem trabalha com direitos humanos defende crime, violência,
ou qualquer outro tipo de opressão. E não as pessoas que, assim, se são brancas têm uma pena ou não têm, se são negras têm outra pena muito mais grave, é só a gente dar uma olhada nas prisões. Então, rapidamente, eu, né, sou uma pessoa que venho do movimento da AIDS, não é troco de nada que eu estou aqui de vermelho com a minha pulseirinha e toda a minha alma. Eu venho só trazer algumas coisas que, em função até do movimento que o HIV/AIDS trouxe para dar voz a muitas pessoas, porque ele veio atravessando, né? Começa lá com um povo muito diferenciado, porque tem acesso a hemoderivados, que as pessoas esquecem que quem começou mesmo eram os hemofílicos que conseguiam importar hemoderivados, né? E esses eram brancos com dinheiro, né? Mas todo mundo fala que começou na população gay. Esquece que, opa, antes um pouquinho tem os hemofílicos. E que de alguma forma foi atravessando e cruzando algumas das fronteiras e que vem sempre me ensinando muito. E em função dessa história, nós temos alguns posicionamentos políticos, a gente faz muita incidência nesse plenário que vai de 2016 a 2019, e que eu estou na Comissão de Direitos Humanos. Uma delas é nosso posicionamento antiproibicionista. E aí eu quero aproveitar a fala de hoje para separar algumas coisas, né? Um antiproibicionista, e eu fui apresentada assim, é uma pessoa que defende o direito de escolha. E o direito de escolha também é constitucional, né? Então, assim, se eu tentar me matar quando eu sair daqui e não morrer, não vai dar nada. Ninguém vai me processar por tentativa de homicídio. Agora, se eu escolher usar alguma substância ilícita, porque tem língua lícita que também pode dar uma bagunça grande aí, eu vou sofrer intervenção e penalização por isso, né? Então, o antiproibicionista e esse plenário é aquele que defende o direito de escolha. Por quê? Porque reconhece que cada indivíduo é soberano na sua autonomia, desde que não fira o outro ou algum objeto, né, um bem público, etc. E aí eu quero basear nisso, que quando a gente divide a questão, especialmente das substâncias psicoativas, a gente cai em dois vieses, que é da legalidade e da saúde. Porque as pessoas ainda acham que a guerra às drogas protege a saúde. Porque é uma outra construção coletiva que favorece algumas muito poucas pessoas. E aí eu quero lembrar que, assim, há 84 anos, com a lei seca, sob o ponto de vista legal, né, porque foi proibido o uso de álcool nos Estados Unidos, teve a máfia, que foi criada, e um aumento imenso da violência, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista da segurança pública. Sob o ponto de vista da saúde, é a única época na história da humanidade que a gente tem registro de uso injetável de álcool. Eu não sei se vocês sabem disso. Pois é. E aí eu lembro para os dias de hoje, 84 anos depois, a mesma hipocrisia, para não dizer burrice, segue persistindo na nossa política pública. E isso reflete especialmente, e é por isso que essa cadeira representa muito uma população que a gente nunca consegue trazer para os nossos debates, que é a população carcerária, né? Os últimos dados do Infopem mostram que no Brasil nós temos hoje 650 mil pessoas encarceradas. Dessas 650 mil pessoas encarceradas, 40%, ou seja, 260 mil pessoas, estão presas provisórias. Vocês sabem o que é um preso provisório? É aquela pessoa que está sendo acusada de um crime inafiançável. E se você está sendo acusado de tráfico, é inafiançável. Porque a lei de drogas desse país é a lei mais dura que nós temos. E deixa eu contar para vocês que desses 260 mil, quando eles conseguem ir a julgamento depois de 4, 5 anos encarcerados,
a média é inferior a 30% dos que ficam condenados. Ou seja, mais de 70% dessas pessoas que vão passar 4, 5 anos presas, aguardando nesse lindo sistema penal, né, com danos para suas famílias, com danos para todos nós, porque, né, não é fácil manter um sistema prisional mesmo tão caótico como o nosso. Essas pessoas depois saem de lá com essa peixe, com toda essa situação. E ainda, mais um pouco além disso, o estado do Paraná é o campeão de encarceramento feminino em função de tráfico de drogas. Nós somos o estado que mais tem mulheres presas por tráfico. Quase 80% das nossas mulheres encarceradas, elas estão cumprindo pena nesse sentido. E, obviamente, não são, bom, né, então, tem toda essa poderosa, muitas mulheres poderosas no tráfico, não é mesmo? Não preciso nem levantar a porcentagem de mulheres e homens encarcerados que são brancos versus os negros. Até porque tanto dessa situação que o Nixon incorporou lá em 62 era para ter um trabalho escravo disfarçado, porque a população negra lá, né, a população latina, vamos dizer, a população encarcerada produz, mas não é remunerada. Então, é um jeito da gente manter a escravidão. Então, dito isso, só finalizar dizendo que nós estamos, então, ativamente buscando essas discussões, ativamente bancando as ações de redução de danos e as ações que têm dado suporte, né, tanto no SUS quanto no SUAS, para que a gente consiga manter e tentar, de alguma forma, melhorar, nem que seja através de uma população e uma participação maior da categoria, um envolvimento com todos e todas que estão, de alguma forma, nesse encadeamento de resposta, né? Porque nós todos e todas aqui presentes, um like que você dá, um compartilhamento que você dá, em escala, você alcança muita gente. Então, eu espero que vocês, todas e todos, nos ajudem com isso. E dizer que a UNAIDS, né, e aí vamos ter agora um documento que vai ser produzido na semana que vem em Brasília, vai ser finalizado pelo Escritório das Nações Unidas, que trata das drogas e crime, olha o nome do escritório, mas enfim, tem feito alguma coisa, está trabalhando essa publicação, e nós estamos justamente com o foco de HIV e drogas estimulantes. A cocaína entrou aí, mas o último relatório mostra o crescimento intenso de infecção pelo HIV e pelas hepatites, principalmente hepatite C, nas questões do uso inseguro ou inadequado das medicalizações, né? Todas as questões relacionadas ao uso, por exemplo, da Ritalina aspirada e outras coisas que estão sendo feitas, e não tanto nas ilícitas, né? Como eu disse, a cocaína está incluída, mas está com uma preocupação bem grande com as lícitas, né? Nós estamos consumindo medicamentos de forma inadequada e maciça, e isso é muito ruim. Não é o Brasil. O Brasil é campeão nisso, a gente é campeão em uma série de coisas. A gente é o que mais mata população trans, a gente é o que mais usa medicação, mas a preocupação é mundial. Dito isso, eu quero saber quantas são as perguntas, porque olha, e quem quer perguntar, porque eu fiquei bem encantada com todas as questões. Eu vou mandar um microfone para a plateia. Eu fiz praticamente uma ata da reunião que eu estou fazendo relatório, mas enfim, eu queria trazer algumas coisas que eu tenho visto no dia a dia, né, de cada fala, na verdade, assim. Então, quando o César trouxe a questão dos migrantes e tudo mais, eu tenho tido contato com alguns municípios aqui do interior do Paraná, né, e algumas pessoas me falaram assim: como que a gente faz, pessoas que trabalham em políticas públicas,
como que a gente faz para fechar a porta da cidade para essas pessoas, porque eles vêm aqui para usar todo o nosso serviço e vão embora. Essa é uma das coisas. Outra coisa que eu estava conversando com uma colega psicóloga essa semana, e ela dizendo que um pai mostra filmes pornográficos para os seus 2 filhos, pois tem medo que eles sejam homossexuais. E isso é um abuso sexual, né? Outra questão da fala da Michelle, que eu li um texto em algum momento da minha vida, eu li várias coisas ali, que eu não lembro exatamente que texto, mas enfim, né, que trazia muito a questão daquela origem que você colocou do genocídio dos índios, do racismo. E eu acho que é muito importante destacar nessa história de que os índios foram ainda considerados possíveis de salvamento. Então eles foram catequizados. Os negros não. Os negros eram considerados animais e trabalhavam. Então, mesmo assim, eu acho que esse recorte é importante também, né? Não que não tenha sofrido, mas ainda ali também, da desigualdade, existe uma desigualdade ainda maior. Eu acho isso bem forte quando eu li mais sobre isso, essa questão histórica. E assim, gente, respirando fundo, assim, porque foi bem consistente a fala de vocês, eu não consigo não pensar na questão, né, que eu tenho estudado bastante, o Foucault traz sobre racismo de Estado, principalmente na fala da Michelle. Essa questão da violência, discurso de ódio, entra muito no que ele chama de racismo de Estado e na questão do biopoder. Por quê? Porque você coloca foco nas populações e diz que o problema é elas. E não é o Estado que corta a cabeça mais, é as pessoas que se matam, porque acham que o problema é aquela população. E isso me dá arrepio, né? Porque é isso que eu escuto, seja de profissionais, inclusive da psicologia, ou de várias outras categorias, seja de pessoas, outros grupos de pessoas, é direcionado, assim, para fragmentar cada vez mais. Não aquilo que você traz, o que a gente pode fazer. Eu não vou estender mais a minha fala, porque eu quero também que outras pessoas falem, eu só quis pontuar as coisas que eu destaquei aqui na minha escrita. Ali tinha uma vontadezinha do microfone. Passa ali, ó, bem aqui, ó. Nessa fila. Estava refletindo aqui, mas era mais sobre a cadeira mesmo. O que eu estava refletindo na cadeira era muito que, quando eu era criança, mentiram para mim. A religião mentiu para mim, a minha família mentiu para mim, o Estado mentiu para mim, a escola mentiu. Esse discurso social que a gente tem de ódio mesmo, assim, de rancor, foi tão imposto para mim, assim, em muitas questões. A maneira como eu tinha que me vestir, a maneira que eu tinha que me portar, a maneira que eu tinha que me relacionar com as pessoas, a maneira como eu tinha que olhar para as pessoas, a maneira como eu tinha que pensar. Hoje, graças ao bem que é a educação, que é um acesso que eu acho que todo mundo aqui teve direito, eu consigo pensar em algumas questões. Mas o discurso de ódio que eu queria falar para vocês é um que eu não observei, mas eu queria mencionar. Desculpa, estou nervoso. Muito bem. Mas eu queria mencionar um momento que eu vivenciei recentemente, que foi poder circular com o MST, do qual eu não faço parte, mas mas na minha caminhança, na minha dança com um grupo, assim, no dia que eles estiveram se manifestando contra um governo que, do meu ponto de vista, é um governo extremamente corrupto. Pessoas que passaram na frente da minha casa, que são trabalhadores, pessoas que têm o negócio do trabalho mesmo, porque assim, a gente às vezes esquece e o produto está tão... Esses dias eu fui no mercado e o produto está tão aposto, o alimento está pronto, está tudo ali, plastificado, a gente esquece das nossas origens e as pessoas, a população, os meus pais vieram do campo.
eles plantavam, eles produziam. E eu queria querer falar do movimento do MST, eram pessoas como eu, como vocês, que têm total direito, que fazem parte de um grupo no qual a gente conhece como seres humanos, e eles lutam por uma questão, várias coisas, que é uma das que eu acho mais importante, que é a educação. Eles lutam pela igualdade e por direitos básicos que eu tenho aqui na cidade, que vocês têm e que eles também querem, que é direito à educação, à saúde, à segurança, ao trabalho digno e justo. Não ouvi falar sobre o povo do campo, mas eu precisava muito falar, porque senão isso ia ficar preso aqui para mim, que a maneira como a gente olha para essa população tinha que ser de uma maneira muito mais digna e justa, porque se eu tenho acesso a ter comida aqui na minha casa, é porque ele passou por um processo de produção, de transformação, de cultivo, de plantação, de adubação, de colheita, que eu não sei fazer. Eu sou muito ignorante com essas coisas. Queria agradecer a população do campo e queria falar do discurso de ódio, que às vezes a gente acaba demonstrando para uma população que é tão importante que não é vista, porque são os seres ignorantes, que ganham pouco e que são extremamente injustiçados, porque como que você tem um homem que tem o poder da posse, o poder da produção, da transformação, e ganha o mínimo, ganha a miséria, ganha nada. E aqui a gente tem tanta gente que não sabe produzir, não sabe transformar, não sabe apertar o botão de uma máquina, e ganha muito mais do que essa população. Era isso. Desculpa muito o nervosismo. Sobre a fala da Michelle, eu estava tentando formular aqui, mas não consegui, mas vamos lá. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Essa questão de as minorias, os grupos quererem o seu direito, mas, o seu poder, mas não querer assumir esse posicionamento, né? Eu não entendi muito bem eu queria que você retomasse esse ponto, assim. Boa noite. É um questionamento bem singelo até, mas é que eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês sobre. Quando a colega ali falou em Foucault, as coisas fervilharam um pouco aqui na minha cabeça, e você tinha falado no like, né? Vamos dar um like, vamos compartilhar, e me veio muito a questão inversa dos dispositivos de silenciamento, ou mesmo das micropolíticas inversas, das piadinhas que se propagam aí. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa questão dos discursos de ódio, né, com o público LGBT, com as questões de gênero e raça, nas redes sociais, nas mídias sociais, né? E como que isso, às vezes, acaba mais atrapalhando do que ajudando nesse processo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Obrigada. Mais alguém com algum questionamento? Fazemos então uma ronda de respostas com encerramento já? Pode ser? Você começa, Michelle. Tem uma coisa que é bem importante, essa ideia do... Essa pergunta no meio... Nossa, essa folhinha para mim, por favor. Essa folhinha. Tudo de pouco em pouco. Mas é bem importante, e todas as colocações acho que puxam para isso, o quanto que a gente tem disposição para pensar de fato, né? Ou para repensar, enfim, trazer novas informações. Essa ideia, por exemplo, do Conselho na Rua, eu acho super bacana, veio justamente nessa proposta, né? Que a gente consiga cada vez mais transitar melhor entre os espaços, entre os ambientes. Acho que é justamente essa, né? Que nós possamos cada vez mais trocar informações, estarmos mais em contato diretamente com esses públicos diversos. Então é muito bacana que tenha essa alternativa. E para mim não existe. Além de eu gostar do carnaval, mas pensando distante dos meus gostos e preferências, mas o carnaval de fato é um momento de manifestações múltiplas, porque é um espaço em que as pessoas necessariamente estão na rua, literalmente, né? E é onde a gente vê muita produção de violência a todo momento. Então você tem
mulher apanhando, você tem população negra ridicularizada, você tem as pessoas LGBTs a todo momento estigmatizadas e mortas nesses momentos, a população em situação de rua, os trabalhadores a todo momento ali sendo literalmente enxovalhados pelas latinhas, pelas coisas e pelas formas que as pessoas agem. Você tem a drogadição da forma mais ampla e diversa, né, e ignorada, tem a violência policial, então assim, você tem o máximo das violências num único evento em pouquíssimos dias, né, que é um fenômeno bem interessante, inclusive, para a gente tentar pensar. Acho que boa parte dos processos de produção das violências ou são frutos de falta de informação ou de mau caratismo, porque reproduzir informação que você não tem certeza à base do achismo, para mim é mau caratismo. Né? Então, as duas coisas, uma está necessariamente atrelada à outra. Né? A falta de informação do uso malicioso ou não é um grande problema no processo de produção de violências. Então, isso a cada vez mais a gente precisa a todo momento fazer com que as informações cheguem nas pessoas das múltiplas maneiras. E aí, para que a gente possa tomar essa cadeira vazia, então o colega vem aqui na frente e apresenta, a ideia é justamente essa, né? Não necessariamente precisam ser única e exclusivamente as pessoas que vivenciam as opressões para apresentar. É interessante que elas também estejam em todos os espaços e que nós possamos fazer uso desses espaços para oportunizar que as diversas pessoas e as múltiplas populações também estejam. Agora, se elas não estão, quando você fala, por exemplo, dessa compreensão de que as pessoas e os grupos querem poder e não conseguem assumir, por exemplo, a população do campo não está aqui, né? Ele conheceu uma realidade, traz e vem trazer essa informação à luz. Então, é de como utilizar também esses espaços em que nós estamos, em que nós fazemos uso do poder. Pode parecer nada poder estar livre numa quarta-feira à noite para a gente conversar sobre algo que é sério e que nos impacta diretamente, mas é um espaço de poder também, né? E trazer essa informação para cá isso. Quando eu falo de que os grupos querem poder, não só os grupos, mas os indivíduos querem, e no momento em que são chamados a essa responsabilidade diante do poder que tem, é um pouco nesse sentido. Vou te usar como exemplo, me perdoe. Mas a ideia é justamente essa. Necessariamente nesse momento, ele faz uso do poder que tem nesse espaço para isso. Ele poderia ter ficado calado, né? E cada um, se pensasse na população do campo, traria aqui e não provocaria novamente. Né? Então, como é que a gente faz uso desses espaços? Existe um outro discurso que é diferente, que eu estou trazendo ele como exemplo, é diferente do que tem se dito. Por exemplo, as mulheres têm espaço e quando chegam no espaço não fazem fala. Né? Então, é um discurso muito perigoso, né? Para além de ser falacioso, é perigoso. Então, é distanciar desse pensamento, não é isso. Os grupos, quando solicitam espaços, não só de fala, mas de protagonismo, de espaços de interação, necessariamente sabem onde querem chegar. A forma que às vezes o espaço está formatado e organizado, ou a forma que as pautas são apresentadas, não oportunizam que essas pessoas necessariamente também façam uso disso. Existe uma parte, a gente fala dos dois processos, né? Eu trabalho muito com formação de base, e aí normalmente o que a gente fala para as pessoas você também precisa saber a forma desses outros espaços institucionalizados. Então, quando a gente trabalha com população de terreiro ou de comunidades tradicionais de tradição africana dentro da perspectiva de religiosidade, eu falo, isso que você faz na hora que a pessoa chega no seu terreiro, de dar um banho, de parar para fazer uma conversa, no SUS é chamado de acolhimento. Né? A sua prática é chamada de prática integrativa. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Quando você chega lá, você vai dizer que você deu banho, você vai falar, não, o terreiro é um espaço de acolhimento, porque aquelas pessoas que estão lá precisam entender o que você está fazendo também. Mas a parte institucional também precisa entender, quando chegar lá e for atendida daquela maneira, entender que um banho é uma prática de acolhimento, né, dentro de uma estrutura que também deve ser considerada da saúde. Nem todo mundo precisa conhecer tudo, mas, por exemplo, quando fala desses grupos em específico, como é que a gente pode utilizar esses espaços para isso? E aí, quando a gente pensa nos grupos, normalmente, em ataque, essa solicitação de poder, é para que haja espaço, mas a divisão do poder necessariamente significa, se eu vou falar um pouco mais, a Bruna vai falar um pouco menos. Né? Então, como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, equiparar esses dois espaços? Se eu quero que outra pessoa venha ocupar esse lugar, eu preciso sair dele. E aí, às vezes, dói, não é fácil, né? Sair do espaço. Eu, por exemplo, estava até agora há pouco no movimento de juventude. Né? Comecei a me preparar muito antes para sair desse movimento de juventude, porque tem que ser feito por pessoas jovens, de fato. Não significa que quando chegando nos meus 30 também não sofri,
porque tinha espaço para ir e eu não consegui. Então, como é que a gente consegue trabalhar com esses outros espaços também? A física explica bem, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente precisa entender um pouquinho disso também quando nós falamos dessa oportunização e aí de assumir, conceder, não é conceder poder, né? Mas enfim, em dialogar entre poder e como é que isso pode ou não pode ser assumido. E aí, dentro do diálogo dos discursos de ódio nas redes sociais, necessariamente, para mim, não é uma grande novidade, né? As redes sociais, essa democratização das redes sociais, porque ainda a imensa maioria, mais de 70% das pessoas do país não acessam a internet, então não é uma democratização de fato, sendo que é um número tão alto de pessoas que não conseguem acessar a internet, mas ainda assim, sendo um meio um pouco mais acessado por mais pessoas, necessariamente só evidencia algo que já existia. As pessoas são racistas, são xenofóbicas, são LGBTfóbicas, elas não querem o baixinho do lado, o gordo. É isso, né? A rede social só oportuniza um canal de diálogo com essas múltiplas violências e fragilidades também. Como é que a gente pode barrar? Eu não sei se é interessante barrar nesse momento. Acho que a gente tem que se debruçar um pouco sobre esses discursos para pensar estratégias. Nós temos criado, faço parte do movimento feminista também, então tem uma parte que fala em dialogar com fundamentalismos religiosos, por exemplo. Né? Tem parte que fala sobre a gente dialogar com agressores. Então, são vários grupos que têm pensamentos diferentes, mas que eles são complementares à medida que nós fazemos os nossos diálogos. Eu posso não concordar com determinada estratégia, o fato é que ela precisa ser executada, ainda que eu também não concorde. Então, esses discursos de ódio, eles precisam ser mais estudados também. A gente consegue, sobretudo, por exemplo, eu conheço pouquíssimo das redes sociais, mas uso um pouquinho mais fazendo esses cursos de online mesmo, do uso do Facebook. A gente consegue saber qual é o gênero, qual é a idade, que horário que essas pessoas mais acessam, quem são essas pessoas, se é homem, se é mulher, se é da região norte, se é da região sul. A gente pode estudar um pouco mais isso. Inclusive pensar em estratégias. Assim como a saúde pensou a necessidade de dialogar em torno da cesariana, sabendo quem é que estava fazendo cesariana ou não, quem estava morrendo mais em decorrência da cesariana, a gente pode fazer esses estudos também e pensar onde, com quais populações, quais horários nós podemos incidir mais. Acho que os discursos de ódio manifestam algo que as pessoas já executam, já tinham em mente no seu dia a dia e encontraram uma ferramenta. A gente espera a todo momento só um momento de extravasar aquilo que a gente pensa, né? As pessoas encontraram agora nas redes sociais. É péssimo, porque contribui no processo de formação de outras pessoas que às vezes nem sabiam daquilo, mas também é muito interessante uma ferramenta de estudo para a gente poder pensar as nossas intervenções. Então, já finalizando, agradeço aí mais uma vez o convite para estar aqui, o contato fica aí livre para a gente continuar dialogando em outros momentos. Bom, primeiramente eu quero falar do menino ali do coração do campo. Quero dizer para ele que eu até os meus 15 anos, eu nasci no campo, vivi no meu campo até meus 15 anos. Até quando me resolvi a aceitar a minha transexualidade. Porém, foi quando acabou a minha estadia no campestre, né, como posso dizer. Acabou porque eu fui expulso de casa aos 15 anos de idade pelo meu pai. Ele também era agricultor, trabalhava na roça, vivia da roça, e hoje em dia não sei onde ele vive, né? Em algum ser celestial. Falando dela aqui, da pornografia, do preconceito, o meu pai também fazia isso. E quando eu tinha 8 anos de idade, ele me levava, naquela época, eu não sei como que fala, eu posso falar numa palavra mais formal. Né, ele me levava nos prostíbulos, nos puteiros da cidade, que eu morava numa cidade, e eu tinha que ver ele praticar sexo com outra mulher para ver se eu gostava da coisa, porque já era desde genética, né, como nós sabemos que nós já nascemos homossexuais, não tem, nossa sexualidade já é desde o nascimento, não tem como mudar isso, e não é um ato que vai me incitar a gostar de alguma coisa. É triste, mas faz parte. E ainda existe isso, né? Isso que quer dizer que a ignorância humana é tão grande que chega a afetar que o meu filho vendo aquilo, ele vai virar homem. A minha filha, vendo um homem de verdade, ela não vai ser lésbica. E um travesti, se
trabalhando brutalmente no campo, ele vai ser homem, ele não quer ser mulher, porque ele vai aprender a gostar de homem. É isso que o nosso fundamentalismo ensina para essas mentes. E quem é mais afetado são as pessoas lá de trás, que têm suas crianças agora, né, que estão numa idade de 7, que estão começando a conhecer a sua sexualidade, que são prejudicadas, porque elas não podem, como eu posso falar assim, para essas pessoas, lógico que nós vivemos numa sociedade que é metade, um pouco já está com a mente aberta, que fala, comenta, meu filho é isso, minha filha é isso, você pode conversar com negro que você não vai ser negra, você pode conversar com amarelo que você não vai ficar amarelo. É isso, mas tem pessoas ainda, principalmente nos amplos da região, como eu posso falar, me fugiu das cidadezinhas pequenas, que não tem essa tal informação sobre a sexualidade, sobre a ideologia de gênero, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual. Não tem, para eles é que nasceu homem, vai nascer homem, então eles não entendem. Vai acontecendo isso, é que vai continuando esse preconceito. Né? É lamentável, é triste, mas eu quero dizer, assim, já pulando para a parte do menino das redes da mídia social, nós também podemos usar a rede social para isso, para informar, para explicar o que é identidade de gênero, explicar o que é homossexualidade, o que é transexualidade, o que é orientação sexual, o que é agora cisgênero, heterossexual, né? Que é cada coisa, o que é LGBTI, o que é o intersexual. Então nós podemos usar a mídia social para o bem, mas tem muitas pessoas também que usam para o mal, e infelizmente usam. O ano passado, em janeiro de 2000, nós estamos 16. Eu acho que foi 16 ou 2015, eu não me lembro. Foi no dia da visibilidade trans que a gente fez com a ONG, a gente fez um ato ali na Praça Osório. A minha página foi hackeada, 2 vezes a página da igreja foi hackeada, a gente recebeu inúmeros ameaças de morte, de ataques, a igreja não foi atacada, mas a gente recebeu muitos ataques, a minha página foi hackeada, que caiu do ar, mas simplesmente, né, eu não desisto, voltei, estou na luta, e a minha foto, ela foi feito memes, ela foi copiada e foi virado memes, porque eu coloquei um cartaz, sou trans e sou cristã. Nossa, isso foi o auge de pegar a minha foto e virar chacota, virei memes. Então isso quer dizer, foi lado de quem? Do conservadorismo. Eles não aceitam o avanço das tecnologias. Então eles usam as redes sociais em favor deles, né? Não pensando na dor que eu iria passar, no constrangimento que eu iria passar, porque foi um constrangimento enorme para mim, é um constrangimento enorme para todos que convivem comigo, sendo religioso ou não. Outra que eu sou uma pastora transexual, porém eu estou incluída em todos os meios sociais, seja no cultura afro, já fui cartulada, raspada, tudo que tem direito, e hoje estou na religião evangélica, né, por incrível que pareça, não tenho nada contra, então eu estou incluído em todas as mídias sociais para mostrar que não interessa a tua sexualidade, não interessa a tua religião, não interessa com quem você faz, o que você deixa de fazer. O que importa é o que você se sente bem. O que importa é o amor ao próximo, a caridade que eu faço com o que a minha irmã, o que a minha pessoa está fazendo pelo próximo, entende? E o agradecimento final, eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje, agradeço a Grazi que me convidou, a ONG que também me indicou, agradeço a eles. E quero dizer que estou livre, aberto para conversar. Minhas redes sociais da Bruna de Freitas para conversar, desde que não hackeio, não faço memes, né? Deixa a livre escolha. E fiquem à vontade, tá bom? E agradeço a oportunidade de coração. Obrigada. Veja, eu penso que nós estamos cumprindo muito com o que definitivamente é o nosso propósito. Né? Porque essa ativação de cidadania é que faz essa diferença. Né? Quando você traz e fala, né, de diferenças e desigualdades, César começou com isso, é bem isso.
eu não posso deixar de falar pelo outro se eu estou vendo que alguém está sendo violado, mas também o que nós temos que cuidar, e eu acho que é isso que você estava levantando, se eu bem entendi, é não nos transformarmos como representantes únicos dessa fala e transformar essa população refém. Né? Isso aconteceu muito quando começou o movimento de redução de danos com os programas de trocas de seringas, e os usuários e as usuárias não eram ouvidos. Até que, acho que o segundo ano de campanha, saíram uns cartazes que eram assim, mods absorvente higiênico, sujo, e do lado dizendo, se fosse uma seringa você compartilhava, uma camisinha usada, e daí, se fosse uma seringa você compartilhava, um papel higiênico usado. E quando isso foi distribuído pelo Ministério da Saúde, o pessoal no campo que eu digo é nos projetos, né, ali, onde a gente fazia realmente abordagem de rua, parou, que isso? Que identificação é essa com sujeira? Não, traduzindo, parou tudo, porque a voz mais empoderada pelo reconhecimento de cidadania de cada um e de cada uma, isso não é a mensagem que a gente quer. A gente não vai deixar de compartilhar a seringa, até porque a gente compartilha porque não tem. Quando a gente tem acesso, naquela época a farmácia nem vendia. Se você chegasse com uma cara, eu chegasse, eu cobrava. Mas chega alguém lá com uma cara mais, né, desprovida, ou com uma cara de que está fissurado, alguma coisa, não comprava. Traduzindo, esses cartazes viraram borrões, a gente usava o verso deles, e a partir daquele momento não teve mais nenhuma decisão tomada sem a participação de todas e todos os usuários. Deixaram de ser reféns. Foi quando nós tivemos, em 2004, a primeira mesa na Conferência Internacional de AIDS, com profissionais do sexo falando de profissionais do sexo, com usuários de drogas falando de uso de drogas, mesmo que tenha sido em Bangkok, onde os usuários e as usuárias eram fuzilados no paredão, mas se construiu uma rede protetiva. E como é que se constrói isso? Reconhecendo o outro. Então, quando você nota a diferença, faz o seu ponto e não fica indiferente a ela, você melhora muito a condição da desigualdade. E aí, você pode ser um agente transformador, sendo você um protagonista daquele discurso de ódio ou não. Pena Rima não está aqui, mas quando foi aprovada a lei de imigração, Rima deu uma entrevista. E nós tivemos sérios problemas nas nossas redes sociais, por conta do tipo de comentário que foi feito. O que geralmente a gente faz? A gente acolhe essas pessoas, obviamente que tiveram comentários muito desrespeitosos, nós tiramos do ar, colocamos uma explicação do porquê estavam sendo retirados, e a nossa tentativa é sempre de venha participar, traga a sua fala, mas ouça a fala que nós também estamos tentando, né, trazer. Mas veja, enquanto conselho, a gente tem algumas diretrizes que no movimento social você pode estar mais solto, né? Necessariamente nós não podemos ter nenhum discurso partidário, então um conselho de psicologia pode acolher as várias vertentes, as críticas, etc. e tal, mas não se manifesta partidariamente, é suprapartidário e necessariamente laico. Né? E a gente banca isso, pelo menos essa. Mas eu acho que tudo isso que você, Bruna, trouxe, César no começo trouxe, né? Todos nós acabamos, de alguma forma, estando aqui presentes, você que veio ocupar essa cadeira e que tem tantas outras falas e situações, né? Muitas cadeiras que deveriam estar sendo ocupadas, mas essa abertura é a abertura que dá um start. E aí eu concordo com você. Quando vem a mídia e essa formação de opinião muito de só copia e cola, sem senso crítico, sem parar para descobrir de onde vem. Eu concordo por que mesmo com isso, porque muitas vezes você está simplesmente replicando alguma coisa. Ai não,
tadinho do Bruno, não, eu não sei porque eu não assisto televisão, então não sei o nome desses famosos nenhum, mas enfim, tadinho, por quê? O que está acontecendo? Por que eu me posiciono assim, ou assado? Por que eu sou a favor da maioridade penal ou da minoridade penal? O que é isso? Né? Muitas vezes você faz a pergunta e a pessoa só está lá replicando. Então, assim, trazer esse pensamento crítico é muito importante. E eu acho que esse é o nosso papel. Então, a gente desconstrói muito, né? E já faz muito tempo, e a física também prova isso, né? Que se dois corpos em movimento em direção contrária se chocam, eles se chocam, e se eles tiverem o mesmo tipo de velocidade, intensidade, massa, sei lá mais o que, porque eu não sou muito boa nisso, eles voltam, não é? Então, aprender a acolher o discurso do outro para não se chocar e bater de frente e ninguém ganhar com isso. Parar e dizer, ok, eu estou escutando o que você está me dizendo, agora dá para você tentar, né, ser um pouco empático e escutar o meu lado? Vamos ver se a gente consegue, com isso, sensibilizar mais. Então, esse eu acho que é o nosso papel, quando através da mídia, ao invés de nós sermos absolutamente enfurecidos quando vem alguma coisa desse tipo, e muitas vezes eu fico indignada, a indignação é algo que me pega bastante, eu respiro e paro e penso, ok, vamos lá. Como é que eu posso, de alguma forma, oferecer alguma informação científica, embasada, né? De forma que, quem sabe, essa pessoa relendo e vendo do que é que eu tô, de que ponto eu parto, ela não consegue mudar em alguma perspectiva, rever o seu discurso, o seu posicionamento. Acho que é esse o nosso papel, né?